Até pela pandemia agora, esse ano, 2020, eu busquei cruzadinha em bancas de revistas. E o que mais tinha nas bancas eram cruzadinhas. E revistas de jogos e muito. Então, se tem tanta cruzadinha vendendo, é porque tem gente que compra. Só nessa pandemia eu já gastei acho que umas 5 canetas inteiras de cruzadinha que eu fiz. O pessoal fica muito tempo parado, fica nervoso, fica agitada, fica aquela insônia de madrugada, né, entendeu? O medo, toma conta, te compreendeu? E eles vêm aqui, compram. Jornaleiro me dá, tem palavra, você tem me distrair, estou com insônia. Eu digo, tá, tudo bem, a única solução seria, mostro várias revistas, mostro a palavra, seria essa. Ah, me dá essa, será que é? Aí boto ele para escolher. Tem gente que compra 5, 10, entendeu? Muitas pessoas ainda relatam, sabe, que tinham depressão, que não tinham muito o que fazer, não sabiam o que fazer, então começaram a fazer a revista, resolver os esquemas e foram se envolvendo com isso. O pessoal que faz palavras cruzadas, pelo menos o nosso público, né? Em torno de 70% tem mais de 50 anos. E a grande maioria é composta por pessoas muito sozinhas. E por conta disso, nós nos tornamos assim uma família, sabe? A gente chama até de família recreativa. Não passa um dia que eu não faça pelo menos um problema ali. Né? E geralmente à noite eu faço. Sala de espera de médico, vamos supor, no metrô, no ônibus, quando tomo condução, sempre com uma revistinha comigo. E para mim, acima de tudo, ela me faz companhia. Porque é uma pessoa, assim, é uma entidade viva. É minha companhia. Hoje em dia eu faço diariamente. Raramente eu deixo de fazer uma por dia. Hoje eu sou assinante das 4 revistas, né, que a Recreativa tem à disposição. E é isso, assim, eu continuo fazendo diariamente. Eu comecei a comprar numa época que eu tive um problema ortopédico, que eu tive que fazer repouso. E estava com dor e tudo, pedi ao meu marido, o Alexandre, para descer e comprar uma revista boa para mim. Aí ele trouxe a Recreativa e eu acho que eu conheço essa revista. E eu comecei a comprar. Isso aí foi em 95, 1995, no século passado.
seu Oven, ele nasceu numa cidadezinha do interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, chamada Santa Rosa de Viterbo. O pai dele era barbeiro e a mãe era dona de casa. E eles resolveram se aventurar para a Itália, né? Eles ficaram cerca de 5 anos lá e voltaram para o Brasil. E meu pai depois ele começou a trabalhar no Banespa, no antigo Banco Estado de São Paulo. E ele era muito dedicado. E ele começou a fazer a recreativa também. Conheceu minha mãe aqui em Poços. Os dois se casaram, foram morar em São Paulo. Moramos lá até 76, onde nasceram os filhos, a Sandra, em 55, depois o Luciano, a Paula, depois o Adriano e depois a Flávia, 5. E ele já tinha revista de palavras cruzadas, né? E continuou trabalhando no banco e na revista até 11 e tanto da noite. E de manhã ia para o banco, voltava à noitinha e trabalhava na revista. E em 76 ele se aposentou do Banco do Estado, que na época ele trabalhava lá, e voltamos para Poços. A revista, ela é a filha mais velha do meu pai, como ele costumava dizer, né? Que a revista nasceu antes da minha irmã mais velha. Então ela está presente na vida de todo mundo, desde o começo, ajudou na educação, na formação de todos nós. Eu só lembro do meu pai trabalhando, né? Assim, a memória que eu tenho dele é trabalhando. Eu lembro dele sentado com pilhas de dicionário e escrevendo. Tinha uma letra belíssima. Para mim, a letra dele é um desenho. Até, curiosamente, há uns 2, 3 anos atrás, veio um professor de arquitetura da USP, professor Eduardo Yazigi, ele até faleceu logo depois que ele veio aqui. E eu mostrei a assinatura do meu pai, não sei, e ele olhou a assinatura e falou assim, nossa, tem as linhas de Brasília. Ele começou, em volta das revistas, construir um universo próprio de enigmismo. E ele mesmo escrevia todos os dicionários, então tem dicionário de mitologia nórdica, dicionário de geografia, dicionário de cabala e ciências ocultas, o dicionário de palavras cruzadas, que é que é a base da linha editorial da Recreativa até hoje. Sim, a maior expressão dele, eu acho que foi o dicionário que ele escreveu, né, à mão, e assim as definições livres que ele colocava. Por exemplo, lágrima, uma gota de emoção. O nível de execução do que ele fez e a capacidade de visualização, para mim, é uma coisa admirável, e eu coloco ele como um dos principais empreendedores de referência na minha vida, não por ser o meu avô, óbvio que isso pesa também, mas porque eu realmente admiro muito o que ele conseguiu criar. Aparentemente muito quieto, mas em ebulição, né, por dentro. Até hoje eu não entendo como ele tocou sozinho isso daí. Não entendo, porque hoje você vê quanta gente envolvida. E hoje tem computador, naquela época não tinha. Era tudo a cabeça dele. É uma pessoa totalmente cheia de gentileza, coisa que eu não estava acostumada, né? Assim, cheio de formalidades. Nossa, ele era um homem muito nobre. Muito nobre. E o tratamento que ele dava para um era para todos. Nunca alterou a voz com ninguém, atencioso com todos, né? Até quando foi para eu casar, eu perguntei se ele podia me levar no altar. Nossa, foi uma honra para mim dele ter aceito, né? Ele simplesmente não fechou os olhos deixando uma empresa para ser administrada pelos filhos. Ele fechou os olhos, deixando para os filhos muito mais do que isso, deixando todo o conhecimento, toda a sabedoria dele.
não é só uma edição extraordinária que o Soloway fez, uma revista que é a melhor revista de palavras cruzadas do país. Ele teve a genialidade de fazer uma grande revista, ele teve a genialidade de conduzir uma grande família e seus filhos, ele teve a genialidade de saber escolher para fazer o que ele queria fazer dentro do como tinha que ser feito. E ele teve a genialidade de deixar um legado maravilhoso. Em todos os momentos parece que ele sempre tinha uma palavra boa, uma palavra amiga. Ele teve um caráter assim excepcional. Acho que eu não conheço um homem como ele sempre foi, uma pessoa muito ele mesmo, sabe? Muito firme nas convicções, no que ele queria passar para a gente. Vivemos uma vida muito felizes, até ele começar a ficar com mal de Alzheimer, mas ainda viveu até 2002, que ele faleceu. Quando eu fiz em 97 o Guia dos Curiosos Invenções, a ideia era contar todo tipo de invenção, desde a invenção do carro, da roda, do fogo, que todos os livros traziam, até coisas mais difíceis. E na história das palavras cruzadas, o que eu apurei é que na Idade Média existia um jogo chamado palavras quadradas. E as palavras quadradas, elas depois foram vindo e começaram a ser lapidadas na Inglaterra no final do século XIX. Na verdade, eram palavras pré-determinadas em que você tinha que fazer encaixes para essas palavras se encaixarem para você, fazendo brincadeira, era como um quebra-cabeça de palavras. E em 1913, um imigrante inglês, Arthur Wynne, em 1913, ele sai de Liverpool e vai morar nos Estados Unidos. Ele começa a morar em cidades pequenas até chegar em Nova York para trabalhar num jornal chamado New York World. E ele gostava de um jogo que lembrava um pouco essas palavras medievais, chamado Magic Squares, que o avô dele tinha apresentado para ele. Ele gostava dessa brincadeira de montar palavras pré-determinadas. E aí ele vai trabalhar nesse jornal, no New York World, e o editor dele falou: Arthur, eu preciso de um jogo, alguma brincadeira para colocar no caderno de domingo, no caderno de entretenimento. Chamava até Fun, diversão. E aí ele lembra desse Magic Squares, só que aí ele faz uma adaptação. Em vez de pegar as palavras pré-determinadas, ele resolve deixar os espaços e os enigmas, as charadas, para as pessoas adivinharem a resposta. E aí ele cria o que ele chamou inicialmente de word cross. Ele vai desenvolvendo isso, depois ele vai colocando os quadradinhos escuros para pular, para as palavras serem duplas. Antes era todas as palavras na diagonal, ele vai adaptando, ele vai melhorando essa ideia. E aí um belo dia alguém confunde, em vez de chamar de word cross, mudam para crosswords, E aí ficou crosswords por um engano, porque acharam que soava melhor. E já que eu sou a pessoa das curiosidades, um fato curioso é que a primeira word cross do Arthur Wynne, ela é publicada no dia 21 de dezembro de 1913. Começa em 1913 em Nova York, e aí os jornais de lá começam a popularizar a ideia, e esse conceito de palavras cruzadas chega no Brasil em 1925, e chega nas páginas de um dos jornais mais importantes da época, que era o jornal A Noite. Também, da mesma maneira, tinha um caderno ali de entretenimento, que precisava de alguma brincadeira. Não era essa facilidade que é hoje, que alguém lança alguma coisa fora e no dia seguinte já está aqui. Era alguém que viajava, trazia os jornais, via, adaptava. Então nós demoramos 12 anos para ter finalmente as palavras cruzadas sendo publicadas inicialmente em jornal. Durante muito tempo, durante 2 décadas, um pouco mais, palavras cruzadas eram exclusivas
de jornal, era um passatempo de jornal. Aí, nos anos 50, a Recreativa traz esse mesmo conceito para a revista. Então não é mais assim, você não precisa esperar o jornal do dia seguinte para ter uma, né? Você tem várias né, numa revista só. Quando eu fiz o jogo do Guia dos Curiosos, que eu comecei a novamente interagir muito com palavras cruzadas, né? Tem aquele tempo de criança, de adolescente, que você está curtindo mais, e eu começo a usar para pesquisas de verdade, aí eu conheço a Recreativa, e bem nesse período, como se o destino tivesse meio que combinado as coisas, eu sou convidado para participar de um aniversário da Recreativa, um evento, um encontro que aconteceu em Águas de Lindóia. Aí foi muito divertido, porque já era uma revista que estava fazendo parte da minha vida, né, da minha vida de pesquisador, acima de tudo, e aí sou convidado para falar no encontro, e aí foi muito bom. Da mesma maneira que eu usava as revistas da Recreativa, as cruzadas, para o meu trabalho, eu percebi que eles também estavam usando aquelas coisas que eu descobria no Guia dos Curiosos para fazer as cruzadas, né? Tava vendo uma interatividade ali entre nós, né? Nós começamos em 1998 a fazer o Encontro Brasileiro. De repente apareceu na editora um nordestino lá de Recife, o Anderson Pacheco, e nos propôs de nós montarmos um encontro de cruzadistas. Um dia, eu fazendo uma excursão para Belém, íamos de ônibus na estação rodoviária, 2 dias de viagem, e no meio da excursão, muito tempo de ônibus na estrada rodando, eu era o guia, obviamente, e eu passando no corredor, que eu olhei, tinha uma senhora fazendo uma palavra cruzada. Ela estava assim no canto da janela, pelo formato da página, eu achei que era a mesma que eu fazia. A minha emoção ali foi tão grande de encontrar uma pessoa que fazia a Recreativa, que eu fiquei com isso na cabeça, remoendo. E um dia eu disse, eu acho que do jeito que eu tive essa emoção, outras pessoas também poderão ter. E não deu outra. Então cheguei em Poços de Caldas, já meio no final da tarde, eu fui e cheguei na Recreativa. Contei um pouco da história da minha viagem, como disse, e eu queria fazer. Eu acho que daria para a gente fazer um encontro nacional com os cruzadistas, tá certo? Porque a minha alegria foi tão grande que eu tenho certeza que isso vai acontecer com todo mundo. E o primeiro foi em Poços, em 1998. E foi algo fantástico, só que nós não tínhamos muita noção de como que nós poderíamos continuar. Aí no ano 2000, eu e o Adriano fomos até Nova York, saber como é que funcionava o encontro de cruzadistas lá dos Estados Unidos, né? Nós fomos muito bem recepcionados pelo Bill Short, do New York Times. Ele nos mostrou tudo. Nós trouxemos muitas novidades para o encontro daqui do Brasil, né? E aos pouquinhos nós tivemos 18. E ali foi a primeira vez que talvez a família inteira teve consciência do peso e da representatividade das revistas na vida daquelas pessoas, porque a gente tinha mais de uma centena de inscritos, gente do país inteiro, acho que a gente chegou a ter 180 inscritos no encontro, praticamente de todos os estados, gente de idade avançada, declarando amor e trazendo a família e os filhos relatando histórias relacionadas. Teve uma questão muito emocionante, que foi a presença do meu avô. Ele esteve nesse primeiro encontro e quando ele chegou, é uma pena que a gente não tenha essas imagens, mas ele foi aplaudido de pé, recebido. E para ele teria sido um momento incrível. Ele não tinha muita consciência porque ele já estava com Alzheimer bem avançado. Mas eu sempre me pego imaginando como ele se portaria nesses encontros, porque para mim isso é sempre uma grande homenagem para ele. E o
encontro foi crescendo, crescendo. Eu tenho amigos lá que a gente se vê uma vez por ano, porque tem gente de João Pessoa, de Brasília, de Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E tem uns amigão assim que a gente só se vê uma vez por ano. Olha, eu amo tudo da Recreativa, as pessoas, o pessoal da Recreativa, realmente é uma grande família. É uma alegria toda vez que a gente se encontra, é muito bom, é muito bom. E fico todo ano esperando a data do encontro. Daí a gente vai todo ano. A coisa que a gente mais adora na vida são esses encontros. Que a gente acaba encontrando as pessoas que a gente gosta, sabe? Esse reencontro é muito legal, embora seja anual, é muito importante, é muito gostoso, as pessoas são muito legais e todo mundo tem um objetivo em comum, né? Gosta da mesma coisa, é muito gostoso. A gente acaba gostando da Recreativa porque, além de ser boa, tem toda uma equipe por trás que te transmite carinho, te transmite felicidade, alegria. Então, para quem não faz Recreativa, fala, gente, experimenta, vai no encontro, é tão gostoso. Então, acho que é isso, sabe? É uma energia boa que tem na revista, vem com a revista. Vem toda uma energia boa de toda uma equipe trabalhando por trás. É muito legal. Eu tomei gosto por esse encontro, mas também pela amizade, pelo convívio das outras pessoas. Foi muito gratificante, assim, porque eles têm uma bagagem de conhecimentos que até então eu não sabia. Então, conversando com eles assim, eu fiquei aprendendo mais coisa com os cruzadistas do que os próprios esquema de palavra cruzada. Então juntou o útil ao agradável, né? Eu tomei conhecimento, aí de lá para cá eu participei em praticamente todos. Como é o dia a dia do encontro? O jantar de abertura, onde todos chegaram de viagem, estão um pouco cansados também, mas todos se impertigam, né? Se vestem bem, que é o dia das boas-vindas, né? E ali já conhece, tem um jantar. Eu, como sou o cicerone do encontro, vou de mesa em mesa, cumprimento aqueles que eu já conheço há muito tempo, faço brincadeiras com os novatos para que quebre aquele clima, aquele gelo, né? Toda manhã, geralmente no dia seguinte da abertura, é o primeiro dia dos esquemas. É onde eles vão para a aula, vamos chamar assim. Eu criei ao longo dos anos, como sempre a gente vai numa cidade diferente uma da outra, eu criei a história de me vestir ou de arranjar algo característico da cidade em questão. Então, por exemplo, fomos a Petrópolis. Logicamente que eu arranjei uma roupa inteira, com coroa e tudo, do imperador Dom Pedro II para recepcionar. E aí tiram fotos e fazem brincadeiras, e eu visto o personagem propriamente dito e vamos conversando com todos eles. É uma pessoa mais divertida que eu já vi na vida. A gente morre de rir com ele. Ele realmente dá um tom de alegria para os encontros, assim, bárbaro. No encontro, fora do encontro, depois, sempre. Ele está sempre bem humorado, ele tem sempre uma palavra engraçada. Ele é uma pessoa divertida, a gente adora ele. É uma pessoa realmente maravilhosa. Sem o Bola, acho que o encontro não teria essa alegria toda. Ele é bárbaro. E culmina com um jantar de encerramento, onde aqueles aficionados, aqueles cruzadistas que mais se destacaram e que fizeram maior pontuação durante todas as provas que foram aplicadas, eles ganham seus troféus e ganham seus certificados de participação. Os troféus, logicamente, todos eles, ao longo de vários anos, são miniaturas em cristal da coruja, que é a ave símbolo da revista. Então a gente desenvolve alguns passatempos exclusivos para o evento, com graus de dificuldade, né? Todos muito difíceis, né? Porque o pessoal que vai já é de alto gabarito. Então temos aí, como o Paulo de São Paulo, como a Célia, que já deve ter ali um aviário inteiro dentro de casa, porque afinal de contas o que eles têm de coruja lá é uma coisa de louco. Porque acho que só teve uma ou duas vezes nesses 22 encontros
que eu voltei de mão abanando. Estava contando, eu tenho 44 troféus, né? O nível é alto, todos têm uma grande bagagem de conhecimentos. Os cruzadistas lá são todos formados, tudo. É um nível bem alto, assim, de competitividade. Eu costumo fazer diariamente, né? Então, aqueles esquemas que eu faço, quando eu descubro uma palavra que é para ser escrita, eu gravo na minha memória aquela palavra e com isso vou adquirindo mais conhecimento, né? Basicamente é a memorização dos sinônimos que é assim, onde eu me destaco mais, né? Eu acho que é a prática, viu? E sei lá, o gosto que a gente tem, né? Eu já estou ficando meio fora de forma, viu? Deixa eu estar dando lugar para os mais moços agora. Mais de 20 anos de encontro, conhecemos Rio de Janeiro, conhecemos São Paulo, conhecemos o Nordeste praticamente inteiro, com Recife, com Fortaleza, com Salvador, conhecemos o interior do país, como Águas de Lindóia, como Serra Negra, viemos a Poços de Caldas por algumas ocasiões, e isso nos traz aí uma recordação muito gostosa de pessoas que passaram na nossa vida e marcaram. Cada encontro teve sua história, cada encontro teve suas novas amizades. Ao longo desses 23 anos, infelizmente, mas faz parte da vida, perdemos companheiros maravilhosos que eu, com certeza, se eu fosse citar os nomes aqui, eu cometeria alguma omissão. A gente se sente, assim, parte da família, tanto que a gente costuma falar, né, família recreativa. Eu tenho aí uma camiseta, sou da família recreativa. É uma oportunidade que nós temos ali de reencontrar membros de uma família não sanguínea, mas é uma família que é fiel a você, que é fiel à revista, que é fiel aos esquemas e que gosta do que faz e que depende muito daquilo para sobreviver. O Brando também, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente chama de carrasco, porque ele faz umas coisas quase impossíveis de se resolver às vezes. Quando baixa o santo nele, é um horror, entendeu? A gente sai de lá querendo enforcar o Brando, ele só ri. Mas ele é super amigo, a gente sai, toma cerveja, não quer mais matar ele, tá tudo bem. Eu sou especializado em grifograma. 99,99% do que eu faço é grifograma. Já levanto pensando em fazer colaborações para a revista, vou dormir pensando e tal, tudo, entendeu? Eu chamo de um vício saudável. E desde criança eu gosto de palavras cruzadas, né? Para você ter uma ideia, com 15 anos eu já tinha trabalhos publicados pelo Grupo Coquetel. A recreativa foi o seguinte, em 83 eu estava no consultório do dentista, e aquela espera agonizante, né? Aí eu vindo lá da revista lá, né? Comecei a folhear, tal, gostei, né? Aí eu vi que ela vivia de colaborações dos leitores, tal, né? Eu gostei e pedi para o dentista e levei para casa, né? Aí comecei a folhear em casa, tal. No outro dia eu já fiz colaborações e enviei para a revista, né? Aí no outro mês já saiu publicado, né? E ficou até hoje. Em 89 eu estava de férias, eu falei assim, eu vou lá conhecer a revista, né? Vamos lá conhecer, ver como é que é, tal. Aí fui para Poços, tal, fui muito bem recebido pelos rapazes, a família toda, tal, né? Legal. Aí peguei amizade com eles, né? Aí passou uns 5, 6 meses mais ou menos, ele me propôs, né, ser colaborador fixo da revista e remunerado. Aí todo mês eu tenho uma quantidade certa para enviar para a revista e aí vai. A grifograma é o seguinte, você pega o trecho de uma poesia, o trecho de uma música, ou você faz uma mini biografia de alguém famoso. De um lado, num esquema, numa coluna, sai o nome da pessoa, e no outro sai o texto. Esse texto pode ser uma poesia, pode ser trecho de uma música, pode ser uma mini biografia da pessoa, tal. Que você pode complicar o fácil e descomplicar o difícil. Por exemplo, a definição de modesto. Modesto é um cara que não é presunçoso, não é vaidoso e tal, mas você pode complicar. Você pode pôr cidade natal do Mark Spitz, aquele nadador olímpico, né? Ele nasceu em Modesto, na Califórnia. Uma palavra não tão fácil como lábaro, né?
Você coloca lá, no nosso hino, ostenta estrelado. Facilita, né? Isso que é legal. A revista sempre foi, né, a recreativa, toda uma revista difícil, não é qualquer pessoa que consegue fazer. Precisa de uma prática, de um tempo, né, para você se habituar. Mas tem algumas palavras que não são usadas mais, sabe? Então a gente está atualizando nesse sentido, né? Mas quem mais fez, assim, de introduzir coisas novas foram os meus irmãos, o Adriano e o Luciano, né? Há 50 anos eu sou um cruciverbalista, que é a pessoa que faz palavras cruzadas. E no Brasil deve ter, no máximo, 10 pessoas que sobrevivem disso, né? Eu já tenho minhas técnicas, né? Eu gosto muito, sabe, de pesquisar palavras novas, e, através delas, montar alguns esquemas que deem aos leitores, sabe, uma sensação de que está aprendendo palavras novas. Então, eu procuro descobrir cidades interessantes, que tenham alguma particularidade, a moeda de determinados países, e assim eu vou pesquisando de forma a que as pessoas aprendam alguma coisa nova, né? Países são criados, né? Cidades mudam de nome, pessoas nascem, pessoas morrem, aparecem novos personagens conhecidos, celebridades, então você tem que ir constantemente atualizando. Então você já tem que ter esse cuidado também na hora de digitar, para não usar uma definição que seja incorreta, né? E aí nesse ponto você tem que ir atualizando o dicionário para isso não se repetir. Nós, principalmente, eu e meu irmão, a gente preza muito por isso, né? Fazer a revista chegar sem erros. Obrigação nossa é que ela chegue sem erros. Cada etapa é feita por pessoas diferentes para evitar que a pessoa, a pessoa que já fez a etapa anterior não perceba o erro. Então vem outra pessoa e checa. É mais do que uma revisão, é uma checagem precisa. Acho que certamente esse é um dos segredos do sucesso, né? A qualidade do passatempo. Porque antigamente esse processo todo que eu estou te falando, da criação do passatempo, a digitação, que era datilografia, era feita em papel, você errava, você tinha que ir lá com uma gilete, depois saiu aquele errorex de pincel, né? E fita, né? Que a máquina de datilografar tinha fita, aquela coisa que sujava todo o dedo, sujava o papel. Então você tinha que montar aquilo ali, aí você tinha que paginar, né? Falava assim, ó, eu quero que esse 12x21 saia na página 2, esse 13x13 na página 3. Montava um boneco, né, de papel, escrevia à mão, ó, aqui que vai ser o 12x21, aqui que vai ser... Ia juntando todo esse material, né? Juntava um bolo de papel assim, mais o boneco, colocava dentro do envelope, levava para o Cometa, o Cometa levava para São Paulo. Aí a gente tinha um agente lá, o saudoso seu Alfredo, que buscava esse envelope no Cometa, levava para a gráfica compunha tudo de novo, né? Tinha que digitar tudo de novo, que já tinha datilografado, tudo de novo que já tinha sido datilografado aqui. Para nós fazermos a revista na época, na década de 70, 60, 80, era muito difícil, né? Por exemplo, para nós montarmos um grifograma, nós pegávamos uma letra 7, sabe? E ia rabiscando assim, letra por letra, número por número. Então era complicado. Eu fazia isso mesmo, mas depois eu falei, pô, tá na hora de arrumar alguém, né? Nesse caso, nós contratamos a Margarete. Ela começou conosco em setembro de 1980. Eu fazia o tipo de desenho arquitetônico, eu fazia projeto de casa, né? Não tinha nada a ver com desenho artístico. Eu comecei a desenhar, sabe? Eu achava bonito, mas não tinha tanto talento assim, né? Eu comecei. No dia que o Luciano falou assim, agora eu acho que tá bom. Então, aí aquilo lá parece que foi uma passagem para ir para os rebos, né? Aí comecei a fazer os rebos, depois, com o tempo, fui montando as frases. Aí, passar do tempo, eu resolvi fazer ele colorido, o Luciano aprovou. Depois resolvi fazer ele maior, também foi aprovado, né?
Pois é, o seu Oven, um dia, resolveu me mostrar o arquivo da revista. E lá ele tinha um quarto onde ele guardava todas as edições, desde a número 1. E eu comecei a ver as primeiras edições, as primeiras revistas e tal, e de repente eu vi um desenho feito pelo meu avô. E depois acabou que nós descobrimos que esse tempo que o meu avô viveu em São Paulo, ele acabou desenhando para a Recreativa. Sem saber de nada, um belo dia estou eu na fila do Cominde, quando ele comenta com o caixa, que já era conhecido dele, que se ele soubesse de algum desenhista na cidade, que avisasse a ele. Eu então falei, com licença. E assim começou a nossa amizade. E assim eu fui aprendendo como desenhar dentro de uma editora, com uma revista que tinha uma circulação que era uma circulação fantástica, fantástica. Eu entrei num mundo que eu não tinha noção do que era. Quando eu me formei no segundo grau, ele quis investir em mim, ele me deu uma bolsa de estudo para eu poder cursar o curso de letras. Como eu não fazia o desenho artístico ainda, eu comecei com a ajuda dele, ele quis incentivar. Ele começou a me dar a revista italiana para ver os desenhos, como que era, tudo. Era uma fonte de pesquisa dele. Eram as revistas italianas, né? Aí ele pediu que eu desenhasse. Aí eu comecei a desenhar com 15 anos. Rebus são frases que você forma com os desenhos e as letras conjugadas até você adivinhar que frase que é, né? É um trabalho de pesquisa além de desenho, né? Você tem que pesquisar e depois desenhar. Mas naquela época não era muito fácil, não. Porque você tinha que pesquisar em dicionários, livros e etc, né? Comecei a fazer rebus, era bem, sei lá, 12 anos, por aí. E sempre vendo meu pai fazer. Aí comecei a tomar gosto, comecei a fazer a palavras cruzadas também e fiquei assim viciada, né? Cruzado maníaca mesmo, desde não sei quanto tempo eu faço. Não tenho ideia. A minha vida inteira, em todos os lugares que eu vou, avião, aeroporto, médico, repartição pública que eu tenho que ficar esperando, é Recreativa sempre que eu estou com ela na mão, sempre. Muito bacana ver esse amor todo que os clientes têm com a marca. Para mim é uma coisa totalmente diferente do meu dia a dia, do meu cotidiano. Você vê realmente que as pessoas esperam a revista chegar e elas mandam depoimentos e fotos assim apaixonados pela marca. Ter o contato diretamente com os assinantes é algo inexplicável, porque a gente faz parte da vida deles. A gente fala com assinantes que estão desde o início da revista, né, da editora, que faz 70 anos que fazem parte da história, né? Então é bastante emocionante. Há 16 anos, né, que eu atendo os assinantes, falo com eles diariamente e a nossa satisfação é ver eles felizes, né, recebendo as revistas. Né? Eu sempre quis isso, né, dar atenção para eles, atender com carinho. E eles reconhecem, eles sabem que a gente tem carinho, porque é uma família, a gente fala, né? Que é a grande família recreativa. Olha, hoje mamãe faz, minha irmã faz muita, e meus filhos fazem também, os dois, gostam muito. E eu acho que a Recreativa ela é muito inteligente, ela realmente desafia, sabe? Você tem que pensar e elaborar, e ela me distrai, ela me relaxa, ela me instiga e ela me desafia. Se eu tiver com um problema que eu tiver que resolver e aí empaquei, não consigo resolver, um problema normal da vida normal das pessoas. Daí eu paro, pego minha revistinha, minha lapiseira, faço meia hora de palavras cruzadas.
Daqui a pouco eu estou mais calma. Consigo ordenar melhor as ideias. Eu faço dependendo da época da vida. Às vezes você precisa de algo para dar um foco maior. Tô com dificuldade de concentração, por exemplo. Aí eu vou para jogos mais complexos. Tô numa fase que eu quero relaxar. Aí eu vou para jogos mais fáceis. Então, para mim, os enigmas e as palavras cruzadas, esses tipos de jogos, eles são uma diversão, mas ao mesmo tempo eles me ajudam na concentração, me ajudam a relaxar. Se eu estou muito estressada, se eu estou muito ansiosa, eles me ajudam a dar uma acalmada, porque acho que ocupa a cabeça. Então isso para mim me faz muito bem. Eu hoje em dia eu me comunico muito melhor com as pessoas, eu encontro com facilidade a palavra adequada para me expressar com as outras pessoas. Agora eu faço não é para porque faz bem, porque serve para isso, é porque eu gosto. Se não fizesse benefício nenhum, eu também ia continuar fazendo. Quando eu trabalhava, que tinha aquelas reuniões chatésimas, eu ficava com a minha agenda aberta assim, recreativa dentro, e eu resolvendo, fingindo que estava prestando maior atenção, aí eu lá com a minha... e prestando maior atenção, e lá, recreativa. O meu pai sempre foi um cara que sempre fez palavras cruzadas. Eu acho que a palavra cruzada teve essa função também de manter a mente dele ativa e sempre estar lúcido, não esquecia das coisas, sempre atendia, ou se eu falava assim, pai, faz alguma coisa, se ele fazia, pedia alguma coisa, ele raramente esquecia as coisas, assim, né, e eu acho que a palavra cruzada era uma maneira de ele se manter com a mente saudável, né. Fundei em 2012, junto com meu irmão Pedro Vieira, meu irmão gêmeo, uma editora chamada ICREC Edições, que ela é especializada em livros de artista. No final de 2015, nós já tínhamos a vontade de propor algo que tivesse um alcance maior, porque, infelizmente, espaços de arte ou até mesmo os livros de artistas são muito restritos a um circuito Rio-São Paulo e lugares institucionalizados, museus, galerias. E a proposta era, a revista nos cede a dupla central, esse espaço em branco, que são as duas páginas do meio, e um rodapé da página anterior para a gente colocar uma legenda. E em contrapartida nós traríamos essas obras de artistas que convidaríamos para fazer as obras especificamente para a revista. A editora recebeu vários e-mails, por exemplo, de professores de lugares no interior do país falando que estavam usando essas obras nas aulas, então aula de História da Arte, de Artes, de História. Importantes instituições adquiriram esse trabalho, então o MoMA de Nova York, o Museu Serralves no Porto, em Portugal, o Itaú Cultural em São Paulo, que tem uma grande coleção de livros de artista. Para a gente o mais especial, o MAC USP, que tem uma coleção muito relevante e que sem nós propormos a compra desse material, eles já tinham feito a coleção. Um dos bibliotecários, o pai era um completo apaixonado, viciado em palavras cruzadas, jogos, e ele já conhecia a Recreativa, então ele chamou o filho dele e falou, olha, tem uma coisa aqui nessa revista que te interessa. Então o bibliotecário viu isso e mês a mês ele pegava com o pai dele essas revistas e levava para o acervo do museu. Como se ele tivesse cumprido uma missão até o último momento que ele estava lá fazendo a palavra cruzada, ele teve todo o cuidado de preencher assim, essas palavras cruzadas para fazer parte da coleção de uma biblioteca. Convidamos a Ana Maria Maia para fazer um texto. É um texto bastante breve, mas muito denso, tem informações muito preciosas que ajudam a localizar esse projeto. A primeira questão que ela lança que é: o que fazer, caro jogador, quando súbita e desavisadamente mudam as regras e metas da partida? Isso eu acho que é a pergunta que os leitores devem ter feito cada um para si.
nós apresentamos uma proposta para a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, ainda na gestão quando Charles Kozak era o diretor da biblioteca, porque nós queríamos fazer uma exposição desse projeto, mas nós não queríamos que fosse num museu. O lugar do periódico, da revista, é a biblioteca. E foi super bem acolhida a ideia. Nós fizemos a exposição com todas as obras e havia também as revistas soltas para as pessoas poderem entender o que, porque para a gente não bastava ter a obra exposta, tinha que ter a revista. E isso eu acho que também foi super interessante para a Recreativa estar naquele local. E assim então, digamos que terminou essa história feliz da ICREC com a Recreativa. Espero que venham outros projetos. Fazer o trabalho da dupla central era efetivamente chegar em lugares que nós jamais poderíamos imaginar chegar, nos rincões do Brasil, nos lugares mais distantes, que só quem tem uma logística de distribuição como uma revista como a Recreativa poderia fazer. Independente de se ganha ou não se ganha dinheiro, é ruim você ter um leitor lá em Porto Velho que procura a Recreativa nas bancas e não acha. Então a gente leva muito isso em conta. Todo mundo tem o mesmo direito, mesmo que não seja para ganhar dinheiro. Então a gente vai, empata, às vezes perde, mas é legal você estar distribuindo para o Brasil inteiro. Daqui para Manaus você vai de avião. Deixa o reparte lá e você vai atender Porto Velho e Marabá. Marabá é um pouquinho para cima. Porto Velho é muito engraçado, porque eles colocam a revista numa balsa, que demora 3 dias para você chegar em Porto Velho. É o único jeito de você chegar. De caminhão, às vezes você consegue passar, se for em época de chuva você não consegue passar. Tem que ir de avião. E de avião inviabiliza qualquer tipo de operação. Então a gente manda de balsa. A Recreativa chegou, se eu não me engano, em 74, 75, 76, alguma coisa assim. Eu estava nascendo e a Recreativa já estava começando a fazer a distribuição. Nessa época era muito difícil. Para você chegar no Brasil todo demorava 20 dias. Você mandava as revistas de ônibus. Então era muito complicado você fazer a distribuição. O controle de vendas era muito complicado. Então hoje em dia você tem um sistema que faz tudo isso para você. Imagina naquela época, que Malemar tinha telefone. O resto era tudo na base do telex, correio e por aí vai. Então era uma aventura distribuir revistas. E com certeza a Recreativa foi um desses desbravadores desse mercado. A gente procura distribuir em outros pontos de venda, procura vender um pouco em supermercado, um pouco em loja de departamento, mas o fato é que o grosso da venda ainda era em bancas de jornal. Não é que haja um passatempo digital que esteja fazendo com que a pessoa deixe de comprar revista para fazer passatempo no digital. Eu acho que é uma disputa pelo tempo, né? Ou seja, o celular, o smartphone oferece uma quantidade enorme de jogos e de outros tipos de passatempo, que não é exatamente o passatempo que a gente faz em revista, mas que faz com que a pessoa deixe de comprar a revista de passatempo. Obviamente, o mercado editorial sofreu mudanças muito grandes nos últimos anos e ele passa por uma queda, talvez nas últimas 2 décadas, constantes e que afetaram todas as editoras e recentemente o modelo de negócio de todas as editoras. Até pouco tempo atrás parecia claro, na visão limitada, né, de quem olha para o futuro, sempre lida com a incerteza, que o papel iria sumir como meio de informação através das revistas, dos livros. Essa era a visão que perdurou durante muito tempo no mercado editorial, considerando as últimas décadas. Recentemente houve um fenômeno interessante. As vendas se estabilizaram novamente, né? Tanto as vendas de revistas como o número de bancas deixou de cair, o número de livros voltou a crescer. Eu acho que o mundo todo está passando por um momento de transformação, onde a gente tem que estar com os olhos bem abertos e a mente bem voltada para o que vem de novo. Eu vejo isso tudo como oportunidade de prosperar, oportunidade de
de conseguir atingir outros públicos, oportunidade de continuar fazendo parte das famílias brasileiras. A gente passou a compreender que o digital ele não era uma ameaça, né? Mas ele era algo que deveria ser incorporado ao que nós já fazíamos. Então a gente optou por trazer esse diálogo do digital com o antigo de uma forma muito fluente. E aí desde o início de 2020 a gente lançou as nossas plataformas digitais na web, iOS, Android, dialogando, criando um modelo de interação, tentando transpor a experiência da revista para o modelo digital, mas aprendendo muito, porque a lógica não é a mesma, né? As sensações que as revistas despertam, a sensação de fazer uma cruzada à mão é completamente diferente de você fazer num aplicativo. Então isso está sendo um desafio, um aprendizado muito grande. Só que isso não com o intuito de substituir aquilo que a gente já tem. Pelo contrário, hoje a gente tem 5 títulos mensais, a gente começa 2021 com 9. Então a gente está reforçando a nossa posição. Nesse momento, essas plataformas digitais que a gente está entregando, novamente a Recreativa é a primeira editora, de fato, a trazer isso na América Latina. A ordem do dia é sempre, não se baseia no que os outros estão fazendo, vamos criar o nosso, fazer o máximo que a gente puder, interagir e aprender. Porque é só assim é assim que os pioneiros agem, né? Então a gente tem isso na nossa essência e a gente quer preservar isso no tempo. Então hoje a gente tem 14 pessoas atuando exclusivamente na área de inovação dentro da empresa. O aplicativo ele foi feito de cruzadistas para cruzadistas. Esse é o nosso maior diferencial. A todo momento a gente sempre teve muito cuidado para aproximar a experiência do usuário no nosso aplicativo com a experiência que ele tem na revista. E essa é uma das nossas maiores preocupações até hoje. É sempre deixar tudo muito bem feito e o mais próximo possível da experiência real do papel, só que no celular, né? A gente fica com medo, né? Fica receoso se aquilo vai agradar as pessoas. E aí na hora que chega na mão das pessoas e as pessoas começam a elogiar e falar que tá legal, que tá gostoso, tá divertido de jogar, é muito gratificante, né? Passou ali boa parte da tua vida desenvolvendo aquilo e aí chegou na mão do cliente final, que era vamos dizer assim, pote de ouro, a gente conseguiu entregar o valor que a gente queria. Isso é muito bacana. Essa moçada que entrou não pode ser um problema para a equipe que está com a gente há muito tempo e a equipe que está com a gente há muito tempo não pode ser um problema para eles. Então esse foi um outro desafio que a gente conseguiu agregar nesse período de pandemia, né? Então hoje, por exemplo, nós temos uma equipe de muitos anos que faz o conteúdo para a Recreativa, para as revistas mensais, mas hoje nós temos um editor na casa de 30 anos que é responsável pelo conteúdo, que é o Ion, da parte digital. Eu tenho 13 anos de revista e como eu transitei de uma área para outra, eu converso muito bem com as duas linguagens. A Recreativa ela sempre teve um elo de família muito interessante, que todos os leitores da revista, ao longo dos anos, eles se sentem parte de uma família, eles se sentem parte de algo maior. A gente recebia muito, continua recebendo muitos depoimentos por telefonema de pessoas que, em momentos ruins da vida, que a revista foi uma coisa boa, que avivou a vida das pessoas. Isso vem ao longo dos anos, dos 70 anos da revista. É algo que a gente está continuando agora, transformando isso, né, para uma linguagem nova, atualizada, para atingir novos públicos e novas idades, classes. Fui convidado pelo Rubens, né, de tentar transmitir todo esse conhecimento que a revista tem, esse conceito antigo, né, de uma forma criativa, para tentar, tanto na forma digital, quanto visual, quanto gráfica. Eu tentei unificar as 3 gerações possíveis novas que vão chegar na revista, né? Que os leitores antigos, os leitores novos e as crianças também que têm a possibilidade de entrar nos novos projetos. Tanto que na representatividade do logo eu unifiquei as 3 corujas, a mais velha, a mais nova e a criança. Mantendo a tipografia já existente para trazer a tradição, deixar a tradição
que sempre teve, né, da recreativa. É lógico que o essencial é que não se perca a tradição criada ao longo desses 70 anos, né? O intuito de fazer o leitor ser melhor, entendeu? Ele adquirir conhecimento, tentar fazer com que o leitor saia, depois de comprar uma revista, de resolver uma revista, que ele saia mais sabido, mais inteligente, mais culto, mais informado, mais curioso, né? Então eu acho que com as ferramentas que existem hoje e com o conhecimento que essa nova geração tem, que é bem amplo também, isso tudo possa prolongar muito ainda a vida da revista. São coisas que a gente nunca pensou. Por exemplo, a gente colocou 30 totens em parceria com o metrô de São Paulo, nas principais estações. Nessas principais estações circulam 3 milhões de pessoas por dia. E ali nesses totens as pessoas vão com o celular, tiram uma foto do QR Code e aí elas já caem direto, elas já podem jogar gratuitamente. Quer dizer, há 3 anos atrás isso seria inimaginável, tanto pelos custos proibitivos quanto pela tecnologia em si. Então a gente está deitando e rolando, né, a partir desses recursos possíveis para fazer coisas que antes eram inimagináveis. A gente está vendo a continuação de uma história, mas assim, sem o apego no passado, mas com todo respeito a ele, né, trazendo o que ele tem de melhor na essência e levando para frente, fazendo isso dialogar com os tempos atuais. E eu estou muito orgulhoso de conduzir esse processo e, de fato, do envolvimento da equipe, cara, tá muito legal. Não gostava de brincar com criança. Ele queria ficar no meio dos adultos, principalmente na revista. E ele se achava muito importante de ficar no escritório, né? Então, como ele era muito pequenininho, ele sentava no meu colo e ali ele ficava trabalhando com a gente, né? Tinha que falar que ele estava trabalhando, né? Sempre quando chegava uma visita, aí eu só ficava todo cheio de orgulho, né? Falava, ó, esse é meu neto, é o futuro da revista. E agora estamos aí com o Rubens, né? Eu acho que o Rubens tem várias coisas boas, assim, muitas, porque ele, além de ser uma pessoa muito antenada em tudo que está acontecendo, ele tem um coração muito bom. Eu acho que, sobretudo, ele carrega a história dessa família. E eu fiquei muito feliz mesmo. Para mim foi uma surpresa quando o Rubens anunciou, né, que ia dar sequência nessa história. E eu vejo com grande respeito mesmo essa ancestralidade, né? E propor para o Luciano e para o Adriano, para a Margarete, para eles continuarem fazendo, né? Putz, a recreativa foi minha vida, né? Pensa bem, trabalhar desde os 13 anos até os 63 até agora, né? Com isso tem uma história de muitas coisas que aconteceram, pessoas que eu conheci, de dificuldades que eu enfrentei, que me auxiliaram na minha formação de caráter, tudo, né? Eu pretendo, sabe, que o Rubinho tenha vida longa também para poder continuar esse legado do meu pai.